Olá, sejam bem-vindos ao Super Aulas de Português. Eu sou a professora Paula e a super aula de hoje será sobre coesão e coerência. Quando falamos em coesão e coerência, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é o texto. A coesão e a coerência precisam andar juntas para que exista articulação entre as ideias essenciais para uma boa produção textual. Sendo assim, são mecanismos fundamentais na construção textual. Não existe uma boa produção textual se não existir coesão e coerência, porque é a partir da coesão e coerência que nós vamos ter uma boa construção textual. É a partir da coesão e coerência que nós vamos articular as ideias dentro do texto. Então, o que é coesão textual? É a estrutura do texto e a organização, e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. O que são os conectivos? Os conectivos são aquelas palavras que são colocadas adequadamente dentro do contexto. Eles podem ser as conjunções. Eu já gravei um vídeo sobre as conjunções, que são as orações coordenadas. Se não olhou, corre lá e dá uma olhadinha para entender as conjunções, porque elas dão sentidos às palavras, elas dão sentido às frases e às orações. E os advérbios. Os pronomes também, porque eles vão retomar os substantivos, e fazendo isso, evita-se a repetição de palavras desnecessárias dentro do texto. Isto posto é a informação clara e objetiva. E a coerência textual, o que é? É a lógica. Quando existe lógica dentro do texto, lógica dentro da informação, existe o sentido. Então, a coerência textual é a lógica mais o sentido das ideias dentro do texto. A coerência, ela é a organização das ideias dentro do texto, como nós já vimos. E essa organização, ela tem que obedecer à lógica. Vamos ao exemplo. Ela é vegetariana, portanto, gosta de carne muito mal passada. Nesta frase não existe coerência, porque todos nós sabemos que uma pessoa vegetariana gosta de vegetais, alimenta-se de vegetais e não come carne. E aqui existe uma contradição dentro da frase. Se existe contradição, não existe organização. E nós sabemos que a coerência é as ideias organizadas, uma frase organizada, uma oração organizada para passar coerência no que está sendo escrito. Retomando tudo que nós falamos, prestem atenção na retomada. A coesão traz as palavras certas para dar coerência ao texto. Então, coesão são as palavras certas usadas no lugar certo e que existam conectivos para fazer a ligação de uma oração à outra, e a coerência é a organização das ideias dentro do texto. Esse texto não pode ser contraditório. Se ele for contraditório, ele não tem coerência. E se não existir uma ligação entre as frases, não existe coesão. A coesão vai trazer a fluidez dentro do texto, a fluidez na hora da leitura, e a coerência traz o entendimento desta leitura. Aqui nos despedimos. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado. Comenta, curta e compartilha, porque isso ajuda muito a eu desenvolver cada vez mais materiais legais para vocês. Tchau!